Olá pessoal, saudações! Estamos aqui para a nossa primeira aula da bioquímica, que será aminoácidos e peptídeo. A literatura utilizada foi o Lenig, Princípios de Bioquímica, terceira edição. Coloquei uma imagem aqui de algumas cápsulas de aminoácidos de cadeia ramificada. São os famosos BCAA e muito conhecido em academias, onde atletas querem adquirir massa muscular, que é proteína. Então a gente já começa a fazer um link aí entre aminoácidos e proteínas. O roteiro vai ser tentar entender um pouquinho o que é aminoácidos, vamos conceituar. A estrutura do aminoácido, a gente vai olhar para uma cadeia e tentar identificar aí quais as estruturas que a gente visualiza. Os aminoácidos primários, a gente vai estudar 20 aminoácidos, são os primários, e dentre os primários teremos alguns essenciais e outros não essenciais. Estereoisomeria, a gente pode aí já começar a linkar com as ondas sonoras, o som estéreo, que são em dois lados, o L e o R. A classificação é uma classificação um pouco complicada, porque não é somente classificada em dois tipos. Então a gente vai prestar bastante atenção aqui, mas tem uma maneira fácil para a gente conseguir classificar todos os aminoácidos. Características ácido-base, a gente entender que um aminoácido ele tem uma parte que é ácido e tem uma parte que é base, então o nome dele é aminoácido. Curvas de titulação, a gente vai entender que os aminoácidos têm a capacidade de se modificar durante algumas soluções. Então, nesta primeira imagem aqui, a gente começa a entender que as cores são para identificar aminoácidos. Então, aqui temos 3 aminoácidos e a estrutura aqui dos aminoácidos a gente vai estudar também e vamos tentar entender o que tem cada aminoácido. Nesse primeiro slide, a gente vai ver aqui a importância. Então, proteínas são polímeros de aminoácidos resultante da desidratação, e cada resíduo de aminoácido liga a seu vizinho por uma ligação covalente. Então já começamos a entender isso. Que proteína tem que ter vários aminoácidos ligados uns aos outros. Então essa aí é a importância de estudar aminoácido. As proteínas podem ser reduzidas a seus aminoácidos constituintes, hidrolisadas por uma variedade de métodos. Quando a gente estiver estudando proteínas, a gente vai ver que elas podem ser quebradas e aí retornar à constituição de aminoácido. Todas as proteínas são formadas a partir da ligação em sequência de apenas 20 aminoácidos, que são os primários. Então, com 20 aminoácidos, a gente consegue fazer milhares de proteínas. Existem mais de 20 aminoácidos, mas para fabricar as proteínas, os 20 são os necessários. Estrutura dos aminoácidos em pHs distintos. Então, as imagens aqui, a gente consegue algumas diferenças. Essa primeira e a segunda são iguais, não na caracterização espacial, mas se a gente começar a contar os grupos aqui, a gente vai ver que são iguais e essa aqui é diferente. Então, eles têm um grupo carboxila e um grupo amino ligado ao mesmo átomo de carbono, que é o carbono alfa. Então, se a gente procurar aqui um carbono alfa, que tem um grupo amino ligado, esse é o grupo amino e este é o grupo carboxila. Então, esse aqui é o carbono alfa. O carbono alfa, ele é o segundo carbono. O primeiro é da carboxila, está aqui, e o segundo está aqui, é o alfa. Aqui, mesma coisa, se tem uma carboxila aqui, o carbono alfa é esse aqui. Então, o grupo amina está aqui em cima, o grupo carboxila e o carbono alfa. Este outro grupo é um hidrogênio, e aqui, simbolizada pela letra R, é uma cadeia. E aqui já tem uma cadeia, não tem a letra R. Então, a cadeia curtinha, apenas com esse átomo aqui, esses dois átomos. Então, diferem entre si por suas cadeias laterais, os quais variam em estrutura, tamanho e carga elétrica. Então, cadeia lateral simbolizada pela letra R. E aí, dependendo da cadeia lateral, que vai ter a diferença dos 20 aminoácidos. Uma coisa é comum.
todos os aminoácidos terão grupo carboxila, grupo amino e esse hidrogênio. A cadeia lateral será modificada. E qual é a modificação que eu falei para vocês? Neste aqui, este nitrogênio tem apenas 2 hidrogênios, que é igual a esse aqui, o nitrogênio com 2 hidrogênios. Já aqui, o nitrogênio está com 3 hidrogênios. Uma outra diferença na carboxila, aqui tem um hidrogênio e aqui tem um negativo, não tem esse hidrogênio. Resumindo, esta formação aqui acontece em pHs neutros e essas outras aqui em pHs diferentes. Os aminoácidos primários, falei para vocês já que são os 20. Desses 20 tem os essenciais, e essencial é o que a gente precisa adquirir na dieta, e não essencial é aquele que o nosso organismo produz. Então, os aminoácidos essenciais, que são também referidos como indispensáveis, são os que você deve consumir com os alimentos, porque seu corpo não pode produzi-los. 9 dos 20 aminoácidos são essenciais, mas os adultos precisam obter apenas 8 deles. Quais são eles? Valina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina e o triptofano. O 9º aminoácido, que é a histidina, é apenas essencial para as crianças. Então, vocês têm aí que tentar identificar quais são os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Eu tenho uma sequência aí que vai ficar fácil para vocês identificarem aqui e um tipo de memorização que é a mnemônica. Próximo slide vocês vão tentar entender isso aí. Bom, existem aminoácidos menos comuns, que são resíduos modificados no interior das proteínas depois que estas estão sintetizadas. Então, não existem somente 20 aminoácidos. Os 20 são os necessários para que possa construir as proteínas. Mas depois que as proteínas estão prontas, outros aminoácidos vão incorporar nas proteínas. E aí nós teremos outros aminoácidos além dos 20. Estereoisomeria, lembrar das ondas LR, lado direito e lado esquerdo. Exceto a glicina, que não tem centro quiral, e aí o que é um centro quiral que está aparecendo aqui? O carbono alfa a gente já viu aí no slide anterior. O centro quiral, ele é na localização do carbono alfa. E se o carbono alfa tiver algumas características, ele será um centro quiral. E aí fala qual a característica aqui, ó. O carbono, que é o alfa, ligado a 4 constituintes diferentes. Então, o que é um centro quiral? É um carbono alfa ligado a 4 constituintes diferentes. Todos os outros possuem. Então, exceto a glicina, os 19 aminoácidos possuem 4 constituintes diferentes ligados ao carbono alfa. Vamos testar aqui nessas duas imagens. Aqui embaixo são aminoácidos e aqui em cima são carboidratos. Observando aminoácido, o que você já sabe do slide anterior? Que o primeiro carbono é o da carboxila, o segundo carbono é o carbono alfa. O que vocês estão aprendendo agora? Que o carbono alfa, quando ligado a 4 constituintes diferentes, ele é chamado de centro quiral. Então vamos testar se isso aqui é um centro quiral. Aqui tem um grupo, carboxila, aqui tem outro grupo, aqui tem outro grupo, aqui tem outro grupo. Todos são distintos. Então isso aqui é um carbono alfa. Então esse aminoácido não é a glicina, porque a informação fala que a glicina é o único que não possui centro quiral. Ok? Aqui mesma coisa. Aqui são carboidratos. Também a gente vai adotar esse mesmo conhecimento quando chega lá na aula de carboidrato. Então, por causa do arranjo tetraédrico das orbitais de ligação ao redor do carbono alfa dos aminoácidos, os 4 diferentes grupos substituintes podem ocupar 2 disposições espaciais distintas, imagens especulares não superponíveis. Então, quando colocado em frente ao espelho, se eu coloco esse aqui em frente ao espelho, a imagem que eu vou ter será essa aqui. A imagem não é igualzinha, ela fica diferente, o lado direito e o lado esquerdo. Então, se esse grupo, que é o grupo amina, está para a esquerda, quando eu ponho a imagem no espelho, ele vai ficar para a direita. Ok? Coloque você em frente ao espelho e veja qual lado que está sua mão direita e no espelho qual lado que ela vai ficar. Bom, então, os
enantiômeros é igual isômeros. E isômeros e enantiômeros são pares de... os isômeros são pares de enantiômero. Deixa eu repetir para vocês. A estereoisomeria, para ficar melhor, elas são as imagens especulares. Então, isso aqui é uma estereoisomeria. Lembrar das ondas sonoras, a estereoisomeria tem um lado direito e um lado esquerdo. Ao contrário, esquerdo e lado direito. E aqui, esse lado esquerdo é chamado de isômero ou enantiômero L, e este outro lado aqui, esta imagem, é chamado de isômero ou enantiômero D. Então ficou fácil agora, né? Estereoisomeria é o par e isômero é o lado esquerdo ou o lado direito. E isômero e enantiômero são iguais. Alguns autores aí utilizam enantiômero L, enantiômero D, ou isômero L e isômero D. Uma coisa importante aqui que a gente tem que sempre lembrar, que em sistemas biológicos apenas encontramos L aminoácidos, então o enantiômero vai ser o L. Nas proteínas encontramos apenas aminoácido L, isto é, possuem a mesma configuração relativa que o L-gliceraldeído, que é o carboidrato. Então o grupo amina situado à esquerda do centro quiral vai ser o que mesmo? A configuração estereoisomeria. Vamos olhar aqui novamente. Situado à esquerda do centro quiral é o L-enantiômero. Situado à direita é o D-enantiômero. A classificação em pH próximo de 7, a gente vai utilizar aí uma estrutura que a gente já viu em slides anteriores. Então, 5 classes principais, tendo como base as propriedades dos seus grupos R, a gente consegue identificar. O que já sabemos de aminoácidos? Que são 20 aminoácidos para classificar. Desses 20, para ficar mais fácil a classificação, a gente vai classificar quanto a parte de apolaridade e polaridade. Então, a gente pode começar dividindo em 10. Os 10 primeiros são apolares e hidrofóbicos. E os 10 segundos são polares e hidrofóbicos. Esses 10 primeiros a gente vai aprender no próximo slide em uma sequência para ficar fácil. Mas, por enquanto, a gente vai por números. Próximo slide, teremos que ir por nomes. Então, desses 10 primeiros, os 7 serão alifáticos. E esses 7 terão capacidade de formar interações hidrofóbicas em seu interior. Eles são hidrofóbicos, são apolares hidrofóbicos. Os 3 restantes, para completar os 10, são aromáticos. E eles também fazem as interações hidrofóbicas, porque eles são hidrofóbicos, e pontes de hidrogênio, porque ele tem uma hidroxila. Uma coisa importante que a gente vai chamar a atenção é que os aromáticos absorvem luz ultravioleta a 280 nanômetros. Então, os 10 primeiros, 7 alifáticos e 3 aromáticos. Todos são apolares, são hidrofóbicos. Os outros 10, os restantes, a gente tem a classificação polar hidrofílico e fazem ponte de hidrogênio. Desses polares, desses 10, não são 3 neutros, 4 carregados, 5 carregados. Isso aqui é a sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Os neutros são 5, carregados são 3, carregados positivos, e carregados negativos são 2. Então, são 5, 3 e 2. Esses 5, eles fazem ponte de hidrogênio, e também tem um que vai fazer ponte de disulfeto. Os outros 3 fazem interações iônicas, eles têm cargas positivas. E os 2 últimos fazem interações iônicas, eles têm cargas negativas. Ok? Vamos para a imagem agora para memorizar os nomes. É uma memorização mnemônica. Coloquei aqui o primeiro grupo dos 10 primeiros, que são 7 apolares e são alifáticos. Coloquei aqui mais 3, que são os 3 restantes dos primeiros 10, que são aromáticos e também são apolares.
Bom, aqui coloquei todas as letras em sequência, o 7 aqui e aqui os 3. Desse 7, G de glicina, A de alanina, P de prolina. Mas espera aí, como é que eu vou memorizar isso aí? G, A, P, V, L, I, M. Isso aí são os aminoácidos. Não, vocês podem colocar uma palavra para cada letra, uma palavra mais simples que glicina, aranina, é colocar Gagrofstop, Hydrogentot. Então, olha só, para G, esta é a minha, vocês podem criar de vocês. Gilvan aguarda Partido Verde liberar isoleucina, metinina. Foi tanto trabalho. Peraí, para que foi com a letra P? Que antigamente P se lia F. Então este P vai ser aqui, ó, fenilalanina. Se pronuncia fenilalanina. Então P foi. Ok? Então quando eu lembro essa sequência toda aí, eu basta colocar as primeiras letras e aí eu lembro que o G é do primeiro, o A é do segundo, o P é do terceiro. E olhando para a cadeia lateral, o que eu preciso para identificar e diferenciar todos os outros aminoácidos. Porque teoricamente eu já sei, os 7 primeiros são apolares alifáticos e os 3 são apolares aromáticos. Aqui faz pontes hidrofóbicas, esse aqui faz ponte hidrofóbica, mas tem uma hidroxila aqui que permite uma ponte de hidrogênio. Esses outros não, mas aqui tem ponte de hidrogênio. Ficou fácil agora, né? Ah, só mais um pouquinho, ensinar para vocês como que vocês vão diferenciar essas cadeias aí. O mais simples de todos, a cadeia mais curta é o primeiro. Então, quando eu olhar a cadeia rosa somente com um constituinte, que é o hidrogênio, esse é o primeiro. E com dois constituintes, esse é o segundo. Mas não segue dessa forma, né? Então, o mais simples, um hidrogênio, esse aqui é a glicina. Com o carbono e 3 hidrogênios, esse aqui é a alanina. Bom, o terceiro aqui faz uma casinha. O quarto, valina, tem 3 carbonos, mas também tem 3 sílabas. Valina. Qual tem 3 carbonos aqui mais? Nenhum. 1, 2, 3. Aqui também tem 3 carbonos, mas aqui tem a casinha. Aqui tem 3 carbonos. 4 carbonos, tá errado, mas leucina. Ou então a quantidade de letras. Tem mais letras que valina. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem tem um carbono a mais é a leucina. E todos têm como se fosse um pezinho de um bonequinho. Aqui é a parte da isoleucina. Esse aqui é o mais fácil de identificar. Tem uma sulfidrila aqui, um S. Então, a metionina, o único que aparece a letra S é a sulfidrina. Os que parecem anéis aromáticos, se tiver só um anel, vai crescendo aí as estruturas. Então agora tem o anel hidroxila, agora já tem 2 anéis. Posso chamar de primeiro, segundo e terceiro dos aromáticos. Então visualizo, só tem um anel o primeiro, tem um anel hidroxila o segundo. E assim por diante. Os outros 10, a gente faz a mesma coisa aí. O que eu já sei dos outros 10? Que eles são polares, são hidrofílicos e que eles fazem algumas pontes. Agora eu preciso memorizar esses nomes. S, T, C, A, G. O que vocês vão fazer? Exatamente, uma palavra para cada letra. A minha ficou também engraçado. Tem nada a ver, mas eu consigo memorizar. Quanto mais engraçado, memorizo melhor. Sapo também criou asas, Gilvan. Tá aqui, ó. S, T, S, H. Esses 3, eu sei já que são 5 neutros, 3 positivos e 2 negativos. Luiz Hamilton abriu. E aqui, asas, Gilvan. Luiz Hamilton abriu asas, Gilvan. Quem conhece corrida aí de Fórmula 1 sabe o que é abrir asa, sabe quem é Luiz Hamilton também. Então, olha só, o S está aqui, T, treonina, cisteína. Como é que eu vou diferenciar? Esses aqui, a hidroxila aparece também, mas essa hidroxila está diferente lá do aromático. Está a hidroxila em um outro tipo de cadeia. Então, olha só, a hidroxila com um carbono só vai ser o primeiro, a hidroxila com 2 carbonos o segundo. Cisteína é o mais fácil, tem um enxofre aqui, ó. Então, o único aminoácido que tem enxofre é cisteína. O único aminoácido que tem uma sulfidrila no slide anterior é a metionina. Únicos aminoácidos que têm dupla ligações com oxigênio, asparagina e glutamina. Só que a diferença dos dois carbonos vem na frente, asparagina na frente, desculpa aqui, e vem depois, 1, 2, 3 carbono, glutamina está aqui. Os únicos que têm cargas positivas, aqui, ó, positiva, positiva e também tem uma positiva aqui.
Lewis Hamilton, está trocada aqui a sequência, mas essa troca eu coloquei Lewis Hamilton abriu, Lewis Hamilton abriu, porque eu vi que os nitrogênios eles têm uma sequência do menor para o maior. Então, só olhando aqui, esse vai ter um nitrogênio, aqui terá dois nitrogênios, aqui terá três nitrogênios. Os carbonos são 4 em cada um. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos, um nitrogênio. Opa, é o primeiro, é a lisina. Agora, qual que tem 2? Aqui tem 1, 2. 4 carbonos também é o segundo. Então, tá a troca justificada. 1, 2, 3 é o terceiro, a arginina. Aqui são os mais fáceis também. Do jeito que eu falei, todos são fáceis, né? Então, o único que tem carga negativa são os dois últimos. Agora, qual o primeiro e qual o segundo? Que tiver menos carbono vem na frente. Então, aqui só tem 2 carbono, é o aspartato, e aqui tem 1, 2, 3 carbono, é o glutamato. Então, pessoal, parece muito fácil aí, mas vocês têm que ter dedicação para poder estar na ponta da língua, esses 20 aminoácidos aí, e também estar na mente, fechar o olho e conseguir aí essas diferenças. Características ácido-base. Essas características do aminoácido porque ele é amino e é ácido. Os aminoácidos dissolvidos na água podem agir como ácidos e bases. É uma natureza anfotérica. Quando ele está ácido ele tem um comportamento e quando está base também ele tem outro comportamento. Sofre uma reação ácido-base intramolecular e existe primariamente em pH fisiológico. Então, aquelas estruturas que a gente viu lá, 3 hidrogênios no grupo amina e uma carga negativa no carboxila, estava em pH fisiológico, em pH neutro. Na forma de um íon dipolar, o zwitterion. A gente já viu também essa palavra, zwitterion, aquelas duas cargas, um sinalzinho de mais e um sinal de menos. Possui também a forma não iônica. A forma não iônica é aquela que não aparece o sinal de mais e o sinal de menos nos dois lados lá dos grupos, amina e carboxila. Aminoácido simples, monocarboxila, um exemplo coloquei alanina, mas se vocês voltarem lá na cadeia lateral, vocês verão que outros aminoácidos também são monocarboxila. E que os dois últimos, eles têm duas carboxilas, eles são dicarboxila, aqueles carregados negativamente, o aspartato e o glutamato. E apresenta dois grupos que podem se ionizar para liderar prótons quando protonado. Então, isso aqui, quando protonado, a gente vai ter uma noção na curva da titulação o que isso quer dizer. Liberar prótons é a capacidade de ionização. Então, repetindo aqui que eu tinha falado agora no slide anterior, estrutura geral dos aminoácidos. Qual é a forma zwitteriônica e como que eu vou conhecer? A forma zwitteriônica vão aparecer duas cargas, uma positiva e uma negativa, e vai ficar em pH neutro, característica de um pH neutro. Aqui a forma não iônica, cadê as cargas? Não tem. Então, não iônica não tem ionização aqui nessas cargas. Então, diferença de uma para o outro. Acabei de falar também, a parte amina tem 2 hidrogênios, a parte amina tem 3 hidrogênios. Carboxila tem um hidrogênio, a carboxila não tem um hidrogênio, tem a carga negativa. Então aqui agora a gente tem a ideia do que é protonação e desprotonação. Então o zwittério já está bem claro para vocês aí, a carga positiva, negativa, caracterizando em pH neutro. Então aqui, em meio ácido é o ânion carboxilato e não o grupo amino que atua como centro básico e recebe o próton. Então, em meio ácido, ele recebe. Então, olha só, se aqui tem uma carga negativa, deste outro lado não aparece mais a carga negativa na carboxila. Então, a carboxila está recebendo o próton, recebe o próton. E quando recebe o próton é chamado de protonação. Ok? O meio ácido da carboxila recebe o próton e aí como é que fica? O hidrogênio ocupa aqui essa carga. Em meio básico é o cátion amônio e não o grupo carboxila que age como centro ácido e perde um próton. Então, na forma zwitteriônica, o cátion amônio, então aqui tem uma carga positiva e ela será perdida. Então, quantos hidrogênios? 1, 2, 3. Agora, 1, 2.
Então, perder hidrogênio é a desprotonação. Então, fácil aqui, né? Protonação, a gente vai lembrar da estrutura do aminoácido, vai ter hidrogênio a mais. Desprotonação vai ter hidrogênio a menos. Então, aqui é de prótons. Então, protona, desprotona. Curvas de titulação. Várias informações importantes podem ser observadas na curva de titulação. E eu coloquei aqui um roteiro para que, quando a gente observar a curva de titulação, a gente lembrar de identificar todos esses pontos aqui. Ó. Qual é a região tamponante, onde está protonado e desprotonado, qual a relação entre a carga elétrica líquida e o pH da solução. Então, em determinado pH, qual a carga elétrica? E a gente vai conseguir visualizar isso no gráfico. Ponto isoelétrico, o que é isso? É um local onde a carga elétrica líquida é igual a zero. Então, para os aminoácidos de dois grupos ionizáveis, esse ponto é achado com a média aritmética dos dois pKs. Vou mostrar o que é o pK para vocês, mas lembrar disso aqui. Para de dois grupos, média aritmética de 2 pKs. Para 3 grupos, já é diferente. E aí, basta somar, fazer essa média aritmética de 2 pKs e dividir por 2, a gente encontra o ponto isoelétrico. Regiões negativas, então a gente vai encontrar na carga elétrica o ponto neutro, que tem carga elétrica líquida zero, e tem outros pontos que terão carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Em regiões negativas, que é acima do ponto isoelétrico, os aminoácidos têm a possibilidade de movimento em direção contrária ao eletrodo positivo. Isso aí é utilizado quando colocado em um campo elétrico, querem separar os aminoácidos, todos que estiverem acima do ponto isoelétrico, sendo carga negativa, eles migrarão para a carga positiva. E ao contrário também, estiverem abaixo com carga positiva, eles migrarão para a carga negativa. E aí, como eu falei para vocês, aqui tem um gráfico, qual o objetivo? Identificar alguns pontos aqui. Então, olhe para o gráfico, isso aqui está me mostrando o quê? Esse pontinho, o quê? Esse azul e quê? Então, lembrar aqui mais uma vez. Tampão. O tampão é onde a gente observa que o pH ele está tendo pouca variação. Então, nessa curva de pH, esse tempo aqui que levou variou pouco. Então, isso aqui é formado um tampão. Aqui subiu, mas aqui também variou pouco, é um outro tampão. Protonação e desprotonação. Do slide anterior, protonação, observe as estruturas aonde tem mais hidrogênio. Então, essa aqui tem mais hidrogênio do que aqui. Então, aqui tem o hidrogênio, aqui não tem, e aqui são 3 e aqui são 2. Então, esse lado está protonado. Se aqui está protonado, aqui está desprotonado. Esse lado, então, é o ácido e esse aqui é o base. Carga elétrica. A carga elétrica aqui não está marcando, mas se olhar aqui esse sinal positivo, eu sei que aqui a carga elétrica é mais 1. Quando eu olho esses dois sinais, um anulando o outro, a carga elétrica aqui é 0. E aqui eu posso observar que a carga elétrica é menos 1, só tem um menos. Então, as cargas elétricas serão isso aqui. Ponto isoelétrico. Aqui tem dois grupos. Do slide anterior, falei que é a média aritmética do pK1 e pK2. Então, aqui agora tem pK1 e aqui tem pK2. Esse pK2 é o pH que eles estão. Então, basta somar e dividir por 2 e encontramos aqui o ponto isoelétrico, que é o 5,97. Média aritmética dos dois pKs dividido por 2. Regiões negativas e positivas em campo elétrico. A importância em campo elétrico. Então, região negativa, essa região que está acima, não confundir para baixo. É acima porque aqui tem menos 1, então aqui é negativo, e aqui tem mais 1, aqui é positivo. Em campo elétrico, o que acontece? Eles migram para o lado contrário. Então, se está negativo, no campo elétrico vai migrar para o positivo. Se está positivo em campo elétrico, vai migrar para o negativo. Curva de titulação em dois grupos ionizáveis, só dando sequência aí para a gente entender um pouco melhor a carga elétrica. Eu coloquei mais um para vocês lá, onde tinha um sinal de mais,
0 onde mais se anulou com menos e menos 1 onde tinha o sinal de menos 1. pK1 é dessa carga até essa outra e pK2 dessa carga até a outra. Pontos elétricos, revisando aí a média aritmética do pK1 com o pK2 dividido por 2. E aí como é que a gente consegue aí lembrar dessas cargas elétricas em comparação ao pH? Aqui o pH está ácido e aqui o pH está básico. Então, mais uma vez repetindo, o sinal do mais está aqui. O pK1 é o momento em que um hidrogênio, um próton, é liberado. Então, o pK1 sempre vai ser a liberação do próton da carboxila. Então, eu olho aqui de novo para o aminoácido, que tem uma carboxila. Esse próton vai ser liberado. Então, saiu aqui um próton, ficou uma carga negativa. Então, o pK1 vai ser o quê? A saída do próton da carboxila. E agora, a carga elétrica líquida ficou zero. Por quê? Tem um positivo aqui e um negativo, os dois se anulando, dá zero. Pronto, e o pK2 vai ser o que agora? pK2 é a saída de um prótons, mas de onde? Já saiu da carboxila, agora tem que sair do grupo amina que está aqui. Ó. Então, o grupo amina tem 3 hidrogênios, perde um, vai ficar somente 2 e o sinalzinho some. Então, ficou isso aqui. E agora a carga elétrica líquida, como é que eu vou identificar? Olha aqui, um sinal de menos, um sinal negativo. Quantos sinais tem? Somente um, então menos um. Pessoal, mais fácil do que isso não tem. Que eu tenho que lembrar sempre que o pK1 é a saída do hidrogênio da carboxila. E o pK2 é a saída do hidrogênio do grupo amino, saiu aqui. Simples em 2 grupos ionizáveis. Agora, quando tiver 3 grupos ionizáveis, aí está, a curva de titulação em 3 grupos ionizáveis. Tem alguns exemplos, aqueles dos aminoácidos, alguns aí são negativos, como aspartato e glutamato. Vocês vão lembrar dos 2 últimos aqui, ó. Aspartato, glutamato, tem a carboxilazinha negativa. Bom, então, quando eles forem carregados negativo, o estágio passa de 2 para 3 estágios. 3 estágios. Então, tem pK1, pKr e pK2 agora. Mas por que aumentou o estágio? Porque serão 2 carboxilas para liberar os prótons e um grupo amino para liberar os prótons. Voltem lá na estrutura do glutamato que vocês vão lembrar da cadeia lateral, aquele grupo carboxila com a carga negativa. Então aqui está todo protonado, igualzinho do slide anterior. As 2 carboxilas não tem sinal de menos, tem hidrogênio aqui nas duas. Ó. Ok? E aqui está todo desprotonado, os hidrogênios foram embora e ficaram as cargas negativas. Uma outra coisa que a gente já sabe, o que é o pK1? É a saída de carga da carboxila, do hidrogênio da carboxila. Então saiu aqui e ficou negativo. Aqui, qual a carga elétrica líquida mesmo? Basta contar os sinais aqui, as cargas. Então só tem uma positiva, então deu mais um. Então, o pK1 foi essa saída, então ficou isso aqui. O pKr vai ter a outra saída agora da carboxila. Então, saiu aqui, ficou outra carga negativa. Ok? Então, agora tem carga negativa aqui e tem uma positiva. Se anular esses dois, fica ainda 1, menos 1, está aqui. E aqui é a saída agora da amina, que está aqui. Ó. Saiu a amina e aí saiu a carga positiva. Então agora tem carga negativa e a positiva não tem. Então são 2 negativas, está explicado aqui. Então é a mesma coisa dos 2 grupos, só que a gente entender que o estágio aumentou, que foi esse pKr aqui. Mas a saída vai ser da carboxila primeiro, da carboxila da cadeia lateral e do grupo amino. Ponto iselétrico agora modificou. Se é negativo, eu vou encontrar o ponto iselétrico abaixo, para ficar mais abaixo. Quando fica aqui, fica mais positivo, aqui fica mais negativo. Então, negativo vai ser baixo, então o ponto iselétrico vai ser pK1 mais pK2 dividido por 2. Aqui tem pK1 mais pKr, desculpa, pK1 mais pKr dividido por 2, ponto iselétrico vai ficar aqui. Então, ele é negativo, e aí vai ficar aqui embaixo, no ácido, né?
Por outro lado, a curva de titulação também acontece em grupos positivos, tá aqui. Então tem tirosina, cisteína, lisina, histidina e argininas. Todos têm cargas positivas, também serão 3 estágios e eu vou seguir o mesmo padrão. Primeiro o próton vai sair, pK1 vai sair da carboxila, saiu aqui. Segundo grupo vai sair lá do grupo R, o PKR, então vai sair a amina. E o terceiro, o pK2, vai sair também daqui. Ó. Então, o que, que aconteceu? pK1 saiu essa carboxila, pK2 saiu esse amina, não tem mais aqui, pK2 não, pKR saiu essa amina, e pK2 saiu este amina aqui, então não tem mais aqui. Pontos elétricos, como é positivo, vai ficar no alto. Então, PKR mais PK2. Eu vou encontrar por aqui. Ó. Olha a fórmula. PKR mais PK2 dividido por 2. Então, 6 mais 9,17 dividido por 2. A gente encontra aqui o ponto iselétrico. Pessoal, então fácil não deixar aí de dar atenção para essas cargas quando é positivo e quando é negativo e quando são 3 grupos. Não é média aritmética aqui. Vocês vão escolher se vai fazer PK1 mais PKR dividido por 2 ou PKR mais PK2 dividido por 2. Então aqui, como é positivo, estou fazendo PKR mais o PK2 dividido por 2. Nessa imagem aqui, a gente já tem algumas observações aí dos slides anteriores. Então aqui tem uma cadeia e agora a gente vai entrar na parte de peptídeos e essa imagem aqui é da insulina humana. Então a gente já começa aí a colocar os conhecimentos em práticas, que a gente já viu que essas letrinhas são os aminoácidos, fenilalanina, valina, glicina, aqui tem os enxofres aqui, então cisteína de um lado, cisteína de outro, já aprendemos isso, são as ligações de sulfetos. Aqui elas estão ligadas umas às outras e formando uma cadeia, e a gente já viu que proteínas são cadeias de monômeros de aminoácidos, e aí a gente tem algumas coisas já conhecidas, que ela tem um começo aqui na parte amina, tem um final aqui na parte carboxila e as duas cadeias são unidas. Bom, o roteiro para ver os peptídeos, a gente vai também conceituar algumas coisas importantes. Vamos ver as estruturas dos peptídeos, então a gente já viu no slide anterior que tem vários aminoácidos ligados. Essa ligação é ligação peptídeo ou ligação amida, qual as características que ela tem. Então, são quase 2 tópicos em um só aqui. Vamos entender o que é a ligação e quais suas características. Os resíduos de aminoácidos vão deixar de ser aminoácidos uma vez que estiverem ligados. Então, quando estiver sozinho, separado, a gente fala aminoácido. Quando estiver ligado, igual aquela cadeia ali, já são resíduos de aminoácidos. Cadeia peptídica, como que ela é, onde ela começa, onde termina, também deu para dar uma noção aí no slide anterior. A terminal, esse A significa do grupo amina, e C terminal significa carboxila. Então, aqui vai ser a origem e aqui vai ser o término, já adiantando para vocês. Propriedade iônica, a gente pode fazer uma comparação aí da parte de ionização dos aminoácidos, só que terá diferenças. Então, são parecidos, pré-requisito aí que a gente estudou para ver a propriedade iônica, mas, entretanto, teremos algumas diferenças. Bom, para conceituar, para a gente entender, quando fala peptídeo, a gente lembrar do primeiro slide aí que eu coloquei, não, dessa segunda sequência, e que peptídeo de 2 ou 3 resíduos de aminoácidos. Então, se tem 2 aminoácidos unidos, já pode ser chamado de peptídeos. Oligopeptídeo, um pequeno número de peptídeos. Então, quando tem aminoácidos ligados uns aos outros e tem um pequeno número ainda, é chamado de oligopeptídeo. Porque quando fica maior o número de aminoácidos, quando vai aumentando mais aminoácidos, não chegando a 100, já é chamado de polipeptídeo. E passando de 100, a gente já diferencia polipeptídeo para proteínas. Então, as proteínas de 10.000 daltos aqui, ó,
elas têm 3.000 resíduos, começa com 100 resíduos, 1.000 resíduos, 2.000, 3.000 resíduos de aminoácidos. Os peptídeos, eles são cadeias de aminoácidos unidos covalentemente por meio de uma ligação amida substituída, chamada de ligação peptídica, e quem faz isso é a enzima peptidiotransferase. Não possui números iguais de aminoácidos, alguns aparecem única vez ou até mesmo nenhuma. Então, se vocês olharem aí ao slide anterior, vocês vão contar quantas glicinas apareceram, quantas cisteínas apareceram. Tem alguns peptídeos que não tem nenhuma cisteína, tem alguns que tem uma, tem algumas que tem várias. E uma coisa importante aqui, que mesmo os menores peptídeos possuem efeitos biológicos importantes, porque a ocitocina ela é uma cadeia pequena. Então essa insulina que a gente viu aí, faixa de 100 e poucos aminoácidos, já é uma cadeia um pouco maior que essas duas. E imagina aí a função da insulina. Uma pessoa sem insulina, os transtornos que acontecem no organismo. Bom, então a imagem aqui mostra dois aminoácidos separados que, quando unidos, já são chamados de resíduos de aminoácidos. Já sabemos que essa é uma ligação covalente, uma ligação peptídica, produzida pela enzima peptidiotransferase. Então, como que acontece essa ligação peptídica? Formada por remoção dos elementos da água, que é a desidratação, de um grupo carboxila e de um grupo amina. E lembrar que o amina é mais nucleófilo do que o carboxila. Então, a amina que vai dar força para essa ligação, vai querer a ligação. Então, tem aqui grupo carboxila, está aqui, e grupo amina está aqui. Essa amina vai chegar na carboxila e vai propor a saída da água, dar um passeio. Vem cá, vamos dar um passeio. Saíram, então o que aconteceu? Saíram, aí se uniram. Como se fosse dois filhos aqui e um casal, e o casal quer se encontrar, ficar à vontade, os filhinhos aí estão atrapalhando, então saíram. Isso aí é uma piadinha. Então, olha só, o que vai ajudar essa ligação mais nucleófilo é o grupo amina. Então, saiu água, desidratou, houve união aí dos aminoácidos e aconteceu a ligação peptídea. E é um exemplo de condensação também. União é condensação. Por outro lado, a hidrólise, a quebra, é uma reação exergônica que ocorre lentamente por causa de sua alta energia de ativação. Então, da mesma forma que está unido aqui, quando chegar a água aqui, quando tiver uma hidrólise, vai separar novamente, vai ter uma quebra. Do slide anterior que a gente viu, o A terminal fica aqui no grupo amina, é a origem da cadeia, então todos os outros vão encostar aqui, por quê? Porque o nucleófilo é quem? A amina. Então, outra amina encosta aqui, sai água, une. Outra aqui, sai água, assim a cadeia vai crescendo. Características da ligação peptídica. Aqui tem a ligação peptídica, agora a gente tem outras características. O esqueleto, o esqueleto de aminoácido aqui, a gente observa que tem nitrogênio e tem carbonos. E que em volta do esqueleto tem o grupamento R, tem oxigênio, também tem hidrogênio. Bom, uma coisa a gente já sabe, que as ligações peptídicas acontecem entre um aminoácido e outro, o grupo amina e o grupo carboxila. Então, o grupo amina está chegando na carboxila e propondo a ligação. Então, o grupo amina dessa aqui chegou aqui, propôs esta ligação, que é a ligação peptídica. Então, essa ligação ela tem algumas características. Então, o que a gente observa? Que os carbonos alfas dos resíduos são ligados por 3 ligações. Então, onde está o carbono alfa? Colado com a cadeia. Então, aqui tem um carbono alfa, aqui tem outro carbono alfa. 1, 2, 3 ligações. Os carbono alfas estão ligados por 3 ligações, coloquei aqui. Nessa ligação CN, possui caráter de dupla ligação. Isso se deve ao compartilhamento de 2 pares de elétrons e não permite rotação. Então, aqui está o CN, é uma ligação curta aqui e um caráter de duplas ligações sem poder rodar, sem rotacionar. Então, quando a gente olha aqui, um oxigênio daqui pode migrar para cá e dar essa característica CN
de dupla ligação. Então, CN está aqui, ó, característica de dupla ligação. Pode rodar? Não. Mas as outras, onde tem esse círculo aqui, elas podem rodar. E observe que essa rotação está possibilitando a cadeia lateral girar em um 360 graus, 180 positivo e 180 negativo. Então, todas as cadeias laterais fazem isso. Então, uma outra informação que eu preciso aqui passar para vocês é o quê? Onde não faz rotação? A ligação peptídica acontece entre quem e quem? CN. Então, CN possui caráter de dupla ligação e não permite rotação. Mas o NCA, que é o carbono alfa, então tem aqui o N e o carbono alfa, permite rotação no ângulo φ, menos 180 a 180. Então pode girar, mas esse lado também tem que rotacionar. Então esse carbono alfa e esse carbono, está aqui, ó, esse carbono alfa e esse carbono, permite rotação no ângulo π, menos 180 e 180. Qual a diferença dos dois? O nome. Então, qual que é o φ, qual que é o π aqui? A gente vai aí da sequência crescente. Então, o mais fácil, o primeiro, a pronúncia menor é o φ. E a pronúncia maior é o π. Então, agora aí eu posso colocar φ sempre na frente, π sempre atrás. Na frente de quem? Do carbono alfa. Então, se eu quero a cadeia lateral girando, eu tenho que deixar rodar anterior ao carbono alfa e posterior ao carbono alfa. Quais os nomes? O nome mais curto, φ, é anterior, e o nome mais longo, π. Tem dois símbolos aqui simbolizando o φ e o π. O φ só tem esse corte e o π tem um monte de pontos. Então, São Maior me ajuda aí também nesta memorização. Bom, os resíduos de aminoácidos. As unidades de aminoácidos são geralmente chamadas de resíduos, pois cada um deles perdeu um átomo de hidrogênio. Então, se tivesse o aminoácido inteiro, a gente observaria aquela estrutura que nós estudamos na classificação. Mas quando vão se unindo, a gente viu no slide anterior que os hidrogênios, a H2O, serão perdidos e deixarão de ser aminoácidos para ser resíduos. Em um peptídeo, o resíduo de aminoácido presente na extremidade que exibe um grupo amino é o resíduo amino terminal ou N-terminal e é o início da cadeia. Também já estudamos isso. Observamos aqui quantas ligações temos. 1, 2, 3, 4. Quantos peptídeos? É um peptídeo. O peptídeo é uma cadeia de resíduos de aminoácidos. Então, quantos aminoácidos? Também posso contar aqui quantos aminoácidos. Uma coisa que vocês vão lembrar, os únicos que tem esse anel aqui são os aromáticos. Então, qual aminoácido é esse? Falei que ia aumentando, tinha só um anel, tinha um com hidroxila, tinha um com 2 anéis, qual que tem 4 e assim por diante. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Onde está o início da cadeia? No A terminal. E onde está o término? No C terminal. Está aqui. Se tiver que colocar um outro resíduo de aminoácido, será nesta ponta. Os grupos R definem as propriedades iônicas dos polipeptídeos e também das proteínas. Aqui agora a gente vê coloridinho um peptídeo e aqui tem a carboxila, o C terminal e a amina, o A terminal. Observe carga positiva, carga negativa, carga negativa, carga positiva. Então apenas os grupos terminais das extremidades, que são esses dois, se ionizam da mesma forma dos aminoácidos. Então, o pK1 vai ser a saída de quem? Do prótons da carboxila. Então, é igual. Agora, os grupos da cadeia lateral, eles vão formar estágios diferentes. Se tiver somente um, são 3 estágios, mais 4 estágios, e assim por diante. Outros grupos do interior das ligações não interferem. Então, aqui não tem interferência de cargas. Entretanto, os grupos R são ionizáveis. Ok? Possui curva de titulação e pontos elétricos com estágios diferentes. Então, a pK1, pK2, pK3, pKr, pKr e pK3, pK2. Então, olha só, uma coisa que a gente vai diferenciar aí nessas propriedades iônicas
é que os aminoácidos não se é diferente do aminoácido, que o peptídeo não se move quando colocado em um campo elétrico. Então lembra lá, os positivos migram para o negativo e o negativo migra para positivo. Isso aqui em peptídeo não acontece. Eles não vão migrar. Os aminoácidos sim vão ter essa migração. A carboxila sai primeiro e por último sai a amina. Bom, então agora aí tem as questões de provas do concurso e prestar atenção que vocês com essa aula aí dá para resolver, mas aquilo que não conseguirem vão até o livro e tentem responder aí depois de estudar. Isso aqui vai ser um teste aí para ver como é que está o conhecimento de vocês e também como que ficou o conteúdo da aula. Será que nessa aula eu consegui abordar questões de avaliações de concurso? Então essas questões caíram nos concursos anteriores. Olha só, as imagens que eu falei com vocês. Olhando as imagens, vocês têm a capacidade de identificar qual é o aminoácido. E aqui já tem a cola, as dicas. Mesmo sem essas dicas aqui, vocês conseguem. Então vocês viram lá que alguns têm cargas negativas, outros têm cargas positivas, outros têm anéis aromáticos, outros têm duplas ligações. Só de falar isso você já deve ter falado, esse aqui eu sei que só tem 3 tipos, esse tem 2, esse aqui tem 3, esse aqui só tem 2 tipos que tem essa dupla ligação. A outra questão, novamente uma imagem, que aminoácido é esse? Está um pouco aí desorganizados, mas esse grupo é a carboxila, esse grupo é a amina. Esse hidrogênio que fica aqui em cima quando nós estudamos, e isso aqui é a cadeia lateral. Então, com isso aqui, vai ter várias diferenças aí, vocês vão poder responder as respostas aí, achar o gabarito. Ok, pessoal? Então, curva de titulação está aí também uma questão, os grupos R carregados, alguma característica dos aminoácidos, correlacionar grupo polar, quem é aromático, quem é carregado positivo, também vocês viram, quem é alifático, quem é aromático. Os aminoácidos aqui, olha só que interessante, 1, 2, 3, 4 cadeias, um nitrogênio, quem será esse? Ok? A glicina, que tem centro quiral, relação, cadeia lateral, absorve luz, enxofre, acho que a gente viu tudo. Essa imagem eu coloquei também para vocês, é um peptídeo, quem que quer saber? Bom, pessoal, um abraço a todos e até a próxima aula. Colocarei o gabarito desta aula e a gente vai depois passar para proteínas.